Gregório, pode fazer o favor de encaminhar. Ok, gravação iniciada. Estão todos me ouvindo? Estão, né? Eu gostaria de só pedir um favor para o Gregório. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 13 de maio de 2021, do período da tarde. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazda de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A pauta da tarde começa no item 251 da pauta. Trata-se da contribuinte da recorrente Laís Werneck de Menezes. Contribuinte Laís Werneck de Menezes, item 251 da pauta, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório pode, então, iniciar a leitura. Só um minutinho, só uma questão. Eu estou com problema acessar a pasta compartilhada. Poderia alguém encaminhar o 251, 252, 253, 254, 255, pelo menos, os 5 próximos, só para eu tentar ajustar aqui? Não sei se é questão de senha. Por e-mail, por favor. Eu tive esse problema de manhã, parece que havia uma dificuldade, não sei se era em relação ao time, eu sei que eu tive que reiniciar algumas vezes, eu reiniciei e aí voltou. Mas eu tive esse problema de manhã também. Na realidade, eu não estou conseguindo entrar na área mesmo, no OVPN. OVPN. Por isso que eu não consigo entrar no tema, mas eu consigo participar da reunião e acessar o e-mail. Então, se possível, se alguém puder me encaminhar, já me ajuda. Márcio, acabei de encaminhar para você o 251, 252 e 253. Ok, então. Obrigado, Gregório. Então tá, Gregório, pode então iniciar então pelo 251, então. Indo direto ao voto, presidente, o recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório SUPA, trata-se presente caso de lançamento fiscal, por meio do qual a fiscalização por omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Aí aqui eu vou tratar da base legal, do artigo da presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, é uma presunção relativa. E aí, mais adiante, eu digo... No caso em análise, a contribuinte, em sua peça recursal, limitou-se a aduzir, de forma genérica, que, em homenagem aos princípios do non bis in idem e da verdade material, o lançamento deveria ser cancelado, tendo em vista que os valores apontados como omissos pela fiscalização, ou pelo menos parte destes, foram devidamente informados na declaração de imposto de renda do seu marido, falecido no curso do calendário fiscalizado, figurando a contribuinte como inventariante do espólio. É o que se infere, pois, dos excessos abaixo reproduzidos do recurso voluntário. Analisando essa declaração de ajuste anual do senhor Paulo Ernesto Alves de Menezes, referente ao ano calendário 2005, verifica-se que nesta consta, de fato, no campo declaração de bens e direitos, a informação de que os valores de determinadas contas bancárias estão em conta de Laís Werneck Menezes, inventariante do espólio, confira-se. E aí a imagem da declaração do marido da contribuinte falecido no curso do calendário fiscalizado. Ocorre que tal afirmação, por si só, não tem o condão de afastar, no caso em análise, o lançamento fiscal, tendo em vista que, apesar de constar na declaração de ajuste anual do decujus a informação de que os valores estão em conta da autuada, não foi especificada em qual conta as referidas quantias estariam depositadas, tampouco os respectivos montantes. Ora, tratando-se de inflação consubstanciada na omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, caberia à contribuinte, no caso em análise, abrir os valores informados na declaração de ajuste anual do senhor Paulo, correlacionando-se com os depósitos apontados pela fiscalização como de origem não comprovada, fazendo, na medida do possível, a relação entre valores e datas. Contudo, assim não procedeu a autuada. De fato, conforme já exposto acima, limitou-se a contribuinte a defender de forma genérica que os valores foram declarados na declaração de ajuste do decujus.
com relação à alegação de que parte dos valores estariam comprovados pelas notas fiscais carregadas aos autos, juntamente com a tabela de folhas 224 a 229, melhor sorte não seja recorrente. Isto porque, tal como em relação à argumentação referente ao princípio do non bis idem e da verdade material, trata-se de alegação deduzida de forma genérica, sem indicação de valores e datas e respectiva correlação com os depósitos apontados pela fiscalização como de origem não comprovada. Tal constatação, por si só, já impõe o não provimento do recurso voluntário pelas razões já expostas linhas acima. Todavia, tal linha de defesa restou minuciosamente enfrentada pela DRJ. Neste aspecto, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do seu voto contorno neste particular, e aí segue a transcrição dos fundamentos da decisão da RJ, com os quais eu concordo, por certo de conhecimento da contribuinte. O fato é que ela vai alegar que os valores estão depositados na declaração de ajuste anual do seu marido, mas não correlaciona, né, com os depósitos. Eu ainda falei, na medida do possível, né? Acho que ela tem um valor declarado na declaração do marido de, por exemplo, aqui, deixa eu ver a imagem que eu trouxe aqui da declaração dele. O início do período, 103 mil, depois final do exercício do ano calendário, 538 mil. Então, você vê que tem uma variação aí dentro do ano calendário de 400 e poucos mil reais. Mas e cadê a correlação com os depósitos bancários apontados como de origem identificada pela fiscalização? Não foi feito. A mesma coisa em relação às notas fiscais que ela trouxe aos autos. Então, com essas razões, voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 251 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Gregório, tu mostraste a guia de bens e direitos. Ele teve algum rendimento, como na forma de espólio, mas ele recebeu alguma forma de rendimento? Aí só olhando, porque o fundamento dela foi esse valor aí. Essa parte aí da declaração dele. Usa bens e direitos, né? Porque é razoável pressupor que se ela movimenta a conta bancária agora, porque é ser inventariante, é razoável pressupor que os rendimentos oferecidos à tributação, se porventura haja algum, transitaram pela conta bancária. Eu acho até que eu já trouxe essa linha argumentativa algumas vezes. Mas se ela fala apenas dos bens e direitos, ela não menciona, então eu acho que não vale a pena se miscuir nesse ponto. Como que você vota, então, Márcio? Eu acompanho o relator. Acompanha o relator? Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho o relator. Ok, então para o item 251 da pauta, da contribuinte Laís Werneck de Menezes, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Então, repetindo, 251, Laís Werneck de Menezes, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 252 da pauta, 252, da contribuinte Letícia Silvia Mendes. Letícia Silvia Mendes, item 252, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Indo direto ao voto, presidente, o recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Trata-se, presente caso, de lançamento fiscal por meio do qual a fiscalização por o cometimento de infração à destinação de residência do imposto de renda pessoa física
consubstanciada na omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Registre-se desde já que a contribuinte não se desincumbiu de demonstrar / comprovar a origem dos depósitos identificados pela fiscalização em suas contas bancárias. Não o fez sequer por amostragem. De fato, a resignação da recorrente, conforme demonstrado no relatório supra, restringe em sede preliminar a quebra do sigilo bancário, cerceamento do direito de defesa e nulidade da auto-infração. No mérito, alega de forma genérica que os seus rendimentos provêm de revenda de hortifrutigranjeiros, sendo que os valores gerados com essas negociações foi o que ingressou nos bancos, devendo restar como tributável somente o ganho obtido nas negociações e que já foi informado na declaração de imposto de renda da pessoa física no campo destinado à inclusão dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Neste contexto, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regime interno do CARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, abaixo transcrito. E aí, adicionalmente a essas razões, com as quais eu concordo, destaque-se que o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei 9.430, consiste numa presunção de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta, que não lograr comprovar a origem destes créditos. A citada norma que embasou o lançamento assim dispõe acerca e a transcrição do dispositivo legal. A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a natureza de determinado fato. A existência do fato jurídico foi comprovada pela fiscalização através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato, o fato cuja ocorrência foi provada, seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza. Então, essa é a fundamentação. A contribuinte não se desincumbir de seu ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários. Então, no final, vou concluir que, neste aspecto, não tendo a contribuinte desincumbir do ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários, impõe-se a manutenção da decisão de instância pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É com o meu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 252 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Márcio, como você vota? Eu acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Também acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 252 da pauta, ficará assim o resultado. Item 252, da contribuinte Letícia Silva Menezes. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 252, Letícia Silva Mendes. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item 253, do contribuinte Múcio Henrique Frange da Cunha. Múcio Henrique Frange da Cunha, item 253, de relatoria do conselheiro Gregório também. Pode iniciar a leitura, Gregório. Está sem volume, Gregório. Perdão. Indo direto ao voto, presidente, o recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Trata-se do presente caso de auto-infração com vistas de débito de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: dedução indevida de despesa de livro caixa. O contribuinte, em sede de recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação apresentada,
defende, em síntese, a perda do direito de fluxo constituir crédito tributário apurado dos meses de janeiro a abril de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial, no mérito que não se trata de dedução indevida de despesa de livro caixa, mas sim da impossibilidade de comprová-las em decorrência do extravio de seus livros e documentos, a impossibilidade de cobrança do cálculo dos juros moratórios com base na taxa Selic e a suspensão dos juros moratórios no curso contencioso administrativo. Então, a rigor, em relação ao mérito, objeto do lançamento, não houve apresentação, né, de argumentos defensivos por parte do contribuinte. Neste aspecto, considerando que as matérias de defesa em destaque correspondem exatamente àquelas deduzidas em sede de impugnação, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regime interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, e aí os fundamentos da DRJ com os quais eu concordo. Você veja que em relação à alegação de decadência, ele, só pelo pedido dele, você já infere que ele está pedindo reconhecimento com base na apuração mensal de janeiro a abril, sendo certo que o fato gerador ocorre no final do ano calendário. Então, neste aspecto, não tendo sido apresentado novas razões perante esta instância administrativa, voto por negar provimento a recurso ao notário, mantendo-se integralmente a recorrida decisão pelos seus próprios fundamentos nos termos acima declinados. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, para o item 253 da pauta, o conselheiro relator está votando também no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não? Márcio, como você vota? Voto. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 253 da pauta, do contribuinte Múcio Henrique Frange da Cunha, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 253, Múcio Henrique Frange da Cunha, ficará assim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Os próximos 3 itens são de minha relatoria. Acho que eu não compartilhei com vocês ainda. Deixa eu compartilhar os arquivos. Se puder também mandar por e-mail para mim, tá dentro. Mando já. Eu e o meu toque de querer mandar um e-mail bem bonitinho, todo formatadinho. Já mandei para você, Márcio.
Então tá, colegas, a gente vai fazer agora o julgamento. Deixa eu... Só um pouquinho. Fazer o julgamento agora do item 254 da pauta, do contribuinte Saturnino Ribeiro Lima. Saturnino Ribeiro Lima, 254. É um caso de não conhecimento do recurso por intempestividade. Fazer um resumo do relatório. Trata-se de notificação de lançamento relativa a imposto de renda da pessoa física do exercício 2010, ano calendário 2009, na qual consta a glosa de dedução de pensão alimentícia e de despesas médicas. O sujeito passivo tomou ciência e apresentou impugnação. Tomou ciência do lançamento e apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a DRJ em São Paulo, por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, restabelecendo R$ 56.348,54 da pensão alimentícia glosada e mantendo a glosa de R$ 134 mil. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou, primeiramente, uma petição em 11/6/2014, solicitando prorrogação de prazo para recorrer, e interpôs o recurso voluntário em 11/8/14. Vejam que ela foi cientificada em maio e apresentou o recurso em agosto. E ela tinha apresentado uma petição, a petição está no processo, é uma petição, ela diz que precisa de prazo, quer ver, ó, tendo em vista a intimação recebida, dando conta de parcial procedência da impugnação, restando entendimento que não houve comprovação do efetivo pagamento de pensão alimentícia, paga ou mesmo apresentação de homologação judicial do acordo que embasou o desembolso, cumpre o recorrente proceder manifestação no intuito de viabilizar a devida comprovação do já alegado. Nesse sentido, intimado da decisão retro, o requerente, através do seu procurador, diligenciou na localização do processo judicial número tal, constatando que o mesmo se encontra arquivado junto ao arquivo judicial. Assim sendo, providenciaram de imediato o protocolo de petição, postulando o desarquivamento do feito para fins de extração das cópias autenticadas. Ocorre que o desarquivamento seguirá seu trâmite normal, inviabilizando assim a juntada de tais documentos. E aí ele pede prorrogação do prazo. E aí ele apresentou o recurso bem depois, em 11 de agosto de 2014, enquanto ele tinha sido intimado no dia 12 de maio, tá? Ele traz aquelas alegações recursais que coloquei no relatório ali. Vamos ao voto. Do conhecimento. Como visto no relatório acima, o contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12 de maio de 14 e interpôs seu recurso voluntário em 11 de agosto de 14, ou seja, muito além do prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do decreto 7235, que assim dispõe, eu cito ali. Logo, não cabe o conhecimento do recurso voluntário. Quanto ao pedido de prorrogação de prazo para apresentação do recurso, esclarecemos que não há previsão legal para tal prorrogação. Conclusão, isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. É como eu voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu acompanho. Renata? Ana? Acompanho. Acompanho, então. Então, para o item 254 da pauta, 254, do contribuinte Saturnino Ribeiro Lima,
Item 254 ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Só um instantinho, colegas. Então tá, 254, do contribuinte Saturnino Ribeiro Lima, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Vamos agora para o item 256 da pauta, 256, 255, aliás, a gente fez o 254, agora vamos fazer o 255. 255, deixa eu abrir lá. Tá. Esse aqui o voto é um voto curto também, vai ser tranquilo. Vamos lá. Item 255 do contribuinte Sandoval Araújo da Silva. Sandoval Araújo da Silva, item 255. Eu vou fazer um resumo do relatório e já passo para o voto. Trata-se de auto de infração relativa ao imposto de renda da pessoa física do ano calendário 2002. O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações. O contribuinte, então, apresentou impugnação, a DRJ julgou a impugnação e, por unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência. Cientificado da decisão de instância, o contribuinte apresentou na central de atendimento ao contribuinte da Luz, CAC da Luz, em 22 de maio de 2014, o recurso voluntário. Vejam só, em 22 de maio de 2014, apresentou nessa central da Luz o recurso voluntário. Em 29 de maio, foi juntado aos autos o recurso voluntário de folhas tais, que havia sido apresentado pelo contribuinte no CAC de Taubaté, em 21 de maio de 14, e no qual constam as mesmas alegações de defesa do recurso apresentado em 22 de maio de 14. Sendo assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao recurso apresentado em 22 de maio de 14, consideraremos no presente julgamento apenas o recurso apresentado em 21 de maio de 14. Para deixar bem claro, são os recursos iguais, né? Nem precisava entrar nessa discussão toda. Mas eu quis esclarecer que foram dois recursos iguais, eu estou apreciando apenas o primeiro. Esse é o relatório. Conhecimento. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Sim, dele conheço. Da alegada prescrição intercorrente, o recorrente alega prescrição intercorrente. Eu cito aqui a súmula CARF número 11 e afasto essa alegação. A súmula CARF número 11 diz que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Das planilhas juntadas. Alega o recorrente que os julgadores que proferiram a decisão recorrida não cuidaram de verificar as planilhas juntadas com os devidos lançamentos que se referiam à atividade comercial, limitando-se a dizer que estavam incompreensíveis e argumenta se não seria o caso de se requerer mais informações. Vejamos, então, que restou consignada a decisão de primeira instância. Diz assim a DRJ. Por outro lado, para comprovação das suas alegações, o interessado anexou às folhas tais fichas sem identificação e com anotações de difícil compreensão, impossibilitando saber ao certo a que se referem. Anexou ainda às folhas tais simples cópias de extratos bancários e as folhas tais
planilhas com anotações também compreensíveis. Quisesse o contribuinte ver validada sua alegação de que os depósitos em sua conta bancária referem-se à movimentação de sua empresa, deveria tratar de vincular cada um dos depósitos a operações concretas de pessoa jurídica. A apresentação de faturas, notas fiscais, recibos, contratos, por exemplo, com valores e datas coincidentes com o ingresso na sua conta bancária, serviria a este propósito. Abre parênteses, apresentação esta, diga-se, que seria fácil ao contribuinte por ser sócio da empresa, como expressamente admite em sua impugnação, fecha parênteses. Sem tais vinculações instrumentadas por documentos hábeis, as alegações de fato mostram-se inaceitáveis. Conforme se extrai do julgado da Có, o recorrente apresenta, junto com sua impugnação, fichas sem identificação com anotações de difícil compreensão, além de planilhas com anotações também incompreensíveis. De fato, vide, por exemplo, a seguinte ficha, entre parênteses, planilha de folha 210, numeração carimbada. Eu trago uma dessas planilhas que a DRJ fala, né, tem várias assim, essa é o meio pelo qual o contribuinte pretende comprovar a origem dos depósitos. Ó. Vejamos agora as seguintes informações constantes do termo de verificação fiscal. Diz assim a fiscalização. Em 5 e 16 de outubro de 2007, recebemos os extratos que foram analisados, auditados e havendo a ocorrência de diversos depósitos, estes foram relacionados individualmente. Foram identificadas as contas, essas contas ali, né, 2 contas de 2 bancos diferentes. Em 22 de outubro de 2007, foi feita intimação ao contribuinte, solicitando que no prazo de 10 dias, abre aspas, indique o comprovante mediante documentação ab idônea, indique e comprove, mediante documentação ab idônea, a origem, o motivo, a legalidade e a forma de tributação a que foram submetidos os recursos financeiros depositados na conta bancária de sua titularidade, a saber, aí cita os 2 bancos e o número das contas, e cujos valores estão relacionados em demonstrativo anexo composto de 5 folhas numeradas. Transcorrido o prazo de intimação, o contribuinte não comprovou a origem dos depósitos efetuados nas 2 contas, sendo os mesmos, portanto, considerados rendimentos omitidos nos termos do seguinte enquadramento legal. Aí a DRJ, a fiscalização cita lá o artigo 42 da Lei 9430 de 96. Como se percebe, o lançamento decorreu da não comprovação, mediante documentação ab idônea, da origem, mediante não comprovação, mediante da origem dos depósitos. Logo, quando da impugnação, cabia ao contribuinte, ora recorrente, comprovar de forma individualizada a origem de cada um dos depósitos. Dessa forma, uma vez que prestou serviços contábeis na condição de autônomo, segundo é alegado na impugnação, caso algum dos depósitos diga respeito a essa prestação de serviço, deveria ter apresentado, por exemplo, o contrato de prestação de serviço firmado, discriminando valores e data de vencimento, bem como as respectivas notas fiscais, cotejando tais documentos com os extratos bancários, porém nada nesse sentido foi feito, tendo sido carregada aos autos apenas uma grande quantidade dessas fichas, entre parênteses, planilhas, como essa transcrita acima, que vamos e venhamos, não se mostra suficiente para comprovar de forma inequívoca a origem de cada depósito. Essas fichas, entre parênteses, planilha, podem até ter servido ao recorrente nos seus controles pessoais, mas não tem o condão de afastar a exação. E nem cabe a alegação de que seria o caso de se requerer mais informações, pois não basta o recorrente apenas informar o que seriam esses números constantes das fichas planilhas, entre parênteses, planilhas, sem a apresentação de documentos capazes de sustentá-los. E, nesse caso, importa destacar que a prova documental deve ser apresentada com impugnação, e não em outro momento, sendo essa inteligência do artigo 16, parágrafo 4 do Decreto 7235, de 72. Quanto ao pedido para que seja equiparado à pessoa jurídica, vale-me aqui da decisão recorrida com a qual concordo. Diz assim a DRJ.
Por fim, seu pleito por uma tributação mais benéfica via equiparação à pessoa jurídica não pode ser atendido, pois, como já abordado anteriormente, o contribuinte não logrou comprovar, por meio de documentação hábil, que os valores depositados em suas contas são, de fato, decorrentes de movimentação da pessoa jurídica. Conclusão, isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho. Ok, então, para o item 254 da pauta, desculpa, 255 da pauta, do contribuinte, fico abrindo várias telas aqui, do contribuinte Sandoval Araújo da Silva, item 255, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O anterior foi não conhecer do recurso, né? Eu transcrevi aqui. Em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 255 do contribuinte Sandoval Araújo da Silva. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão para o item 255. Agora vamos para o item 256, do contribuinte Manuel Jerônimo da Silva. Item 256, Manuel Jerônimo da Silva, é o último item desse conjunto de 3 processos de minha relatoria. Item 256, Manuel Jerônimo da Silva. Deixa eu abrir aqui o voto. Tá. Esse aqui é um voto curto também. Então, Manuel Jerônimo da Silva, 256. Fazer um resuminho do relatório. Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda, pessoa física, do ano calendário 2007. A fiscalização constatou omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva. E lançou a tributação sobre esses rendimentos omitidos. O contribuinte foi cientificado, apresentou impugnação. A DRJ em Belém do Pará, ao julgar a impugnação, concluiu por unanimidade de votos pela sua procedência em parte, afastando da base de cálculo do imposto lançado os honorários advocatícios. Cientificado da decisão para instância, o contribuinte depôs o recurso voluntário. Eu trago no relatório as alegações recursais e vou tratá-las no voto, então eu vou seguir para o voto. Esse é o relatório do conhecimento. O recurso voluntário tempestivo foi apresentado pelo próprio contribuinte, porém será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de que não incide, tira aquele dele, não incide imposto de renda sobre juros moratórios, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora pela instância representando inovação recursal, bem como não será conhecida da alegação referente à qualificação da multa de ofício, por se tratar de inovação recursal e também por falta de interesse recursal, haja visto o fato de a multa não ter sido qualificada, mas sim aplicada em seu percentual ordinário. Ok. Isso é destacar que o conhecimento dessas alegações importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário. Da omissão de rendimentos. Tem uma nota aqui, essa aqui eu não... Pois eu vou colocar essa nota em rodapé. Da omissão de rendimentos. Como é visto
no relatório acima, a fiscalização lançou imposto de renda sobre rendimento recebido acumuladamente pelo recorrente, correspondente a 55 meses de aposentadoria em ação judicial impetrada em face do INSS. A DRJ manteve o lançamento em parte, afastando da sua base de cálculo apenas os honorários advocatícios pagos na ação judicial. Em seu recurso, aduz o recorrente que, se tivesse recebido mensalmente a aposentadoria que não foi paga no seu tempo, entre parênteses, 55 meses, não haveria incidência de imposto de renda, faltou a letra D. Imposto de renda, citando ainda decisão do STJ. De fato, aí eu trago aquelas decisões judiciais, né? Eu trago decisão judicial do STJ, falando dos rendimentos, da tributação sobre rendimentos recebidos acumuladamente, trago uma decisão do STF, cito o artigo 62 do RICARF, por meio do qual nós estamos vinculados a essas decisões com repercussão geral ou recurso repetitivo. Cito decisões da Câmara Superior, e aí, diante desse quadro, ou melhor, diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao recorrente quanto à tributação mês a mês dos rendimentos, ou seja, pelo regime de competência, razão pela qual devem ser aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido acumuladamente. Do caráter confiscatório da multa, é questão já superada por nós, eu afasto a alegação do caráter confiscatório, a multa está prevista em lei, a gente tem que aplicar, né, independente do quanto da multa, ela está prevista em lei e deve ser aplicada. Então, eu afasto a alegação do caráter confiscatório, explico ali com mais detalhes no voto, e concluo. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as alíquotas, as tabelas e alíquotas, as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Toda vez que é feito esse recálculo, a impressão que eu tenho, não sei se isso se verifica em todos os casos, mas acho que ou não gera imposto a pagar, ou quase não gera. Em alguns casos, até acho que gera valores a restituir, né? E aqui, 55 meses são muitos meses, né? Então tá, colegas, esse é o voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Também acompanho. Ana? Relator. Ok, então, colegas, para o item... Para o item 256 da pauta do contribuinte Manuel Jerônimo da Silva, ficará assim o resultado. Item 256 do contribuinte Manuel Jerônimo da Silva. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Então, esse foi o item 256 da pauta do contribuinte Manuel Jerônimo da Silva. Tá? Provimento parcial para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência. Vamos agora para o item 257 da pauta, do contribuinte Ademar Paulo da Silva, item 257, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. Está sem volume, Luiz.
É um recurso voluntário, presidente, em face de decisão de instância, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, foi constituído ontem, 11 de 12 de 2009, mediante a inflação do imposto de pessoa física, exercício 2006, no valor total de R$ 361.086,98, com fulcro e omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas conforme discriminado no termo de constatação de encerramento de ação fiscal. Sendo ficada a decisão de primeira instância, o recorrente, impugnante agora recorrente, que recurso voluntário tempestivo, aduzindo preliminarmente unidade de auto infração, penalidade aplicada sem o devido processo legal, e no mérito, possibilidade da dedução de valores destinados a terceiros. Inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic, multa escorchante, violação aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade e não confisco, aplicação às multas das limitações constitucionais ao poder tributário e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não obstante a tempestividade, eu conheço o recurso voluntário parcialmente, porque ele aduz matérias não aduzidas em sede de impugnação, a saber, inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic, multa escorchante, com violação aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade no confisco, aplicação às multas das limitações constitucionais ao poder de tributar e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando inovação recursal de Estado preclusas a teor do artigo 17 do Decreto 7235. Na sequência que eu trago o relatório da decisão hostilizada, contextualizando o projeto contencioso, todas as informações, inclusive o que foi aduzido em sede de impugnação, né, que a DJ tudo transcreveu, e, pela da segunda instância, o recorrente em linhas gerais ancora-se no argumento de que os valores depositados em sua conta corrente não há de ser integralmente, não há de serem integralmente tributados, em virtude de que houve repasse de valor de titularidade da empresa Metalpress S.A., que o contribuinte disponibilizava os seus préstimos como administrador e, nessa condição, recebia os valores oriundos de cobranças diversas e que, portanto, eram oportunamente destinados ao verdadeiro credor. Assim, grande parte dos valores depositados na sua conta corrente não eram de sua titularidade, não podendo, pois, constituir base de cálculo do imposto de renda pessoa física, uma vez que eram destinados a terceiros, não caracterizando seu patrimônio. As razões trazidas à segunda instância de julgamento, acima transcritas, esse trecho que eu trouxe, foram igualmente aduzidas em sede de impugnação, que as enfrentou ponto a ponto, e constam do voto da decisão recorrida. A sequência, eu trago o trecho do excerto do voto do condutor, da decisão da DSJ, que trata todo o tratamento a essa argumentação, né, que é a mesma argumentação trazida em sede de impugnação. É um texto longo, todos os conselheiros estão tendo acesso ao texto apresentado, e eu entendo que não merece retoque a decisão hostilizada em face dessas... Não merece retoque a decisão hostilizada. Isso porque verifica-se, no termo de constatação de encerramento de ação fiscal, que a autoridade lançadora excluiu da base de cálculo do lançamento do imposto de renda os valores consignados à sua conta corrente efetivamente repassados à empresa Metalpress, mediante TED, o valor de R$ 1.457.508,99, sendo tributados apenas o resíduo de R$ 610.065,30, que não teve a destinação à referida empresa, comprovada pelo recorrente. Da mesma forma que não foram comprovadas as transferências por ordem da empresa Metalpress ao senhor Daniel Gustafero, de R$ 2.500 e R$ 20.000 em 17 de 11 de 2005 e 29 de 11 de 2005, respectivamente. Faltou aqui colocar respectivamente. Outro sim, o pagamento de imóvel em favor de terceiro, senhor Hélio Mendonça, relacionado ao depósito de 70 mil, realizado em 14 de janeiro de 2005, não descaracteriza a disponibilidade econômico-jurídica daquele valor depositado na conta corrente do recorrente, vez que se trata de riqueza nova de sua titularidade, que,
a seu arbítrio, pode ter a destinação que lhe aprouver, sem que isso altere a sua natureza tributária. No que diz respeito à multa de ofício, verifica-se que decorre de lei, artigo 44.1 da Lei 9430/96, que que determina a aplicação dessa lei, sendo desnecessária maiores considerações, porque essa lei ela é norma cogente de obrigação de observação obrigatória. Todavia, é oportuno pontuar que na impugnação recorrente apenas requer a não aplicação da multa, e que, se for o caso de aplicá-la, que incida sobre a diferença de R$ 19.198,06. É dizer, em nenhum momento o então impugnante, agora recorrente, questionou a inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic, multa escorchante, violação dos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade e não confisco, aplicação às multas das limitações constitucionais ao poder tributário e aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumentos estes, aliás, argumentos esses aduzidos perante a segunda instância em sendo assim, caracteriza matéria para que os artigos do artigo 17 do Decreto 7235 no passivo de conhecimento. Antes exposto, vou conhecer parcialmente o recurso voluntário para, na parte conhecida, negar o provimento. É o voto. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 257 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento do recurso. Luiz, você desliga o microfone, só para não ficar um eco aqui. Então, em relação ao item 257 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento, conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, negar provimento. Luiz, você não está conhecendo de várias alegações. E você está conhecendo de qual alegação? Eu estou conhecendo apenas daquela que eu citei, que eu trouxe o... Para eu saber o que compensa mais eu colocar no dispositivo, o que conheceu ou o que não conheceu? O que tem menos? Eu acho que é melhor... Pois é, rapaz, olha só, entendi a sua pergunta. Essa pergunta é bem oportuna. Deixa eu ver aqui, né? O que é que eu trouxe? É melhor você alegar o que eu não conheci, que está exatamente na fase do conhecimento. Está mais fácil. Tá, perfeito. Tá. Porque a parte que eu conheci, a parte clara no mérito, é a possibilidade da dedução de valores destinados a terceiros. Basicamente só isso, essa possibilidade de dedução de valores destinados a terceiros. Porque foi exatamente o trecho que eu trouxe, que o parágrafo que eu construí e depois trouxe a decisão da DRJ, né? E também essa nulidade do autoinfração, né? Nulidade do autoinfração também conhecida. É mais fácil você citar a matéria que não foi conhecida, eu acho. Sim. Porque essa parte que ele fala de aduções terceiras, ele tem vários desdobramentos. Aí eu enfrento isso no voto, mas ficaria mais simples dizer que não foi conhecido. Eu acho que é mais relevante. Dizer o que foi conhecido? Não, o que não foi conhecido, né? Então, tá. Não se conhecendo, aí tudo isso aqui eu narrei aqui no conhecimento. Só um pouquinho, colegas. Eu já faço coleta de votos, tá? Só um instantinho.
Ok, colegas. Então, o conselheiro relator está no item 257 da pauta, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Também acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 257 da pauta, do contribuinte Ademar Paulo da Silva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações. Aí eu vou pegar essas alegações que você consigna no voto, Luiz, e vou trazer para cá, tá? Perfeito. E o que é? Não se conhecendo da alegação de inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic, da multa. Eu talvez não use essa palavra escorchante, né? Talvez assim, Como eu estava copiando o relatório, eu usei as palavras que estavam no recurso voluntário, né? Perfeito. Mas você não precisa reproduzir da forma como está. Então, eu vou consignar aqui no dispositivo que a turma não está conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da taxa Selic, da multa, em especial quanto à violação a princípios da capacidade contributiva, razoabilidade e não confisco, aplicação às multas das limitações constitucionais ao poder tributar e, na verdade, tudo isso aqui tem a ver com o valor da multa, né? Então, basicamente inconstitucionalidade da Selic e alegações relacionadas ao valor da multa, né? Foi perfeito. Porque no recurso, aí no voto eu teria que colocar do jeito que eu coloquei, porque é isso que está no recurso voluntário, mas no dispositivo precisa fazer o detalhamento, né? Eu já vou fazer aqui bem rapidinho. Tá. Eu fiz assim, ó. Deixei. Então, para o item 257 da pauta do contribuinte Ademar Paulo da Silva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic e das alegações referentes ao valor da multa. Perfeito. Ficou melhor. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Então, esse é o item 257 da pauta. Tá, o próximo item, colegas, esse foi o item 257 do contribuinte Ademar Paulo da Silva. Foi conhecimento parcial do recurso e na parte conhecida foi negado o provimento. O próximo item da pauta é o item 258 do contribuinte Luiz Hermano Colferai. Luiz Hermano Colferai. Luiz Hermano Colferai. Item 258, também de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar, então, 258. Pois bem, eu vou aqui direto fazer um resumo aqui do relatório e entro direto no voto aqui. Trata-se de uma auto-infração, imposto de pessoa física, com fulcro em classificação em dever de rendimento na declaração do imposto de pessoa física. Cientificado o teor da acusação de primeira instância, o impugnante, agora recorrente, depois desse recurso voluntário tempestivo, reclamando em apertada síntese, pela legitimidade da distribuição de lucros isenta na forma dos precedentes legais. Na sequência,
eu trago aqui o relatório da decisão recorrida, um relatório longo, bem, que apresenta todos os fatos, circunstancia os fatos, destacando que o cerne desse litígio, desse contencioso, cinge-se a classificação indevida de rendimentos na declaração de ajuste anual relativa ao ano calendário 2005, recebidos da pessoa jurídica LHC, corretora de seguro limitada, totalizando R$ 108.444,74, parcela excedente ao lucro presumido. O recorrente apresentou recurso voluntário, no qual, no mérito, aduz os seguintes argumentos. Aí estão os argumentos que ele traz, que ele detalha, né? E em relação ao que a inflação, em relação em face da decisão da LJ, é necessário ler o texto todo, que é um texto, são 4 itens. Presidente, é preciso ler ou vocês já estão lendo aí, né? Eu acho que não precisa. Por mim, acho que não. Se alguém quiser que leia, acho que não precisa, não, né? Ok, então, sempre é para agilizar, né? Essas argumentações, elas já foram aduzidas lá na impugnação, e aqui o contribuinte não coleciona novas razões de defesa ou conjunto probatório, além daquele que já foi apreciado exaustivamente pela DRJ. Aí, a discussão, assim, na verdade, diz respeito à matéria de prova, né? Não é matéria de direito, é matéria de prova, de matéria de direito, não é matéria, assim, de direito, mas sim matéria probatória. A razão pela qual eu confirmo e adota a decisão de primeira instância, forte no artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 do RICAF, aprovado pela portaria MF 343 de 2015, aqui eu reproduzo toda a decisão do voto da DJ, que é bastante detalhista, minucioso e longo. E há muitas questões, e aqui é bem exaustiva a apreciação das provas apresentadas, inclusive da contabilidade da empresa. Aí, com base nessa, conforme nessa decisão da DJ, a qual eu conformo e adoto, eu voto por conceder recurso voluntário e negar o provimento, presidente. Eu voto. Ok, Luiz. Nossa, agora que eu vi que meu microfone não estava desligado. Colegas, em relação ao item 258 da pauta, o conselheiro relator está mantendo a decisão de primeira instância e está negando provimento ao recurso voluntário e mantendo a decisão de primeira instância. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Márcio, como você vota? Gregório? Eu estou lendo aqui, o contribuinte ele alega que essa distribuição vem de lucros acumulados em exercícios anteriores. Aí a DRJ vai destacar que não restou comprovado que a quantia apurada pela pessoa jurídica foi tributada, foi levada à tributação. Na verdade, só parte dela. Eu acompanho o relator. Ok. Renata, como você vota? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator, presidente. Francisco? Também acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 258 da pauta, do contribuinte Luiz Hermano Couferay, item 258 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 258, Luiz Hermano Couferay, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 259 da pauta, da contribuinte Maria Miriam Martins Cury. Maria Miriam Martins Cury, também de relatoria do conselheiro Luiz. Então, 259, pode iniciar a leitura, Luiz.
Está sem volume, Luiz. Assim, cuide-se recurso voluntário em face da primeira instância, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, não reconheceu o direito creditório pleiteado, mantendo o entendimento do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ao argumento de desconformidade com a legislação, uma vez que a interessada, em vez de ter concretizado sua pretensão através de formulário de pedido de restituição, deveria ter procedido à retificação de sua declaração de ajuste anual. Certificado de teor da decisão de primeira instância, a impugnante, agora recorrente, ter coisa voluntário tempestivo, reclamando em apertada síntese que seja reconhecida a natureza indenizatória do precatório ora discutido e a não incidência do imposto retido na fonte ou imposto de pessoa física que foi pago pela requerente, restituindo-se todo o valor indevidamente retido, acrescido de Selic, desde a retenção indevida, em não sendo acolhida a tese supra, o que somente argumenta, requer que seja reconhecida a natureza indenizatória dos juros pagos como principal, excluindo-se tal montante da base de cálculo do imposto retido na fonte e restituindo-se o valor atualizado pela Selic desde a retenção parcialmente indevida. Acolhida ou não a tese do item precedente, requer aplicação ao caso da restituição normativa número 1127/2011, para que da base de cálculo do imposto do IRRF sejam excluídas as despesas processuais, custas pagas, honorários advocatícios de 20% do valor do precatório e contribuição previdenciária, aplicando-se a tabela de retenção contida no artigo do anexo da referida IN, consequentemente que ele seja restituído a diferença apurada ante o que foi recolhido e o que deveria ter sido recolhido pelo cálculo da IN 127, atualizando-se o valor pela Selic. Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, a intimação das decisões em nome da requerente e de seus procuradores abaixo-assinados, assim como a intimação da data do julgamento para que possa promover sustentação oral e apresentação de memoriais. O texto assim, eu apenas transcrevi o que estava no recurso voluntário. O texto não é meu, é o texto que a contribuinte escreveu. Vamos para o seguinte, eu trago, como sempre, eu transcrevo o relatório da ação recorrida para circunstanciar os fatos frente aos demais conselheiros. Luiz. Oi? Sem querer interromper, mas já interrompendo, estou vendo que você conheceu integralmente do recurso voluntário, e quando você estava lendo aí o relatório, um dos argumentos de defesa da contribuinte é a não incidência do IR sobre os juros, por ter natureza indenizatória. Esse não seria o caso de sobressalto processo, não, presidente? Mas já foi decidido, não, essa matéria? Não, essa matéria está sobrestando os processos. Mas isso foi alegado na impugnação? Eu imagino que sim, porque o conhecimento do recurso é integral. Mas eu posso ter... Mas eu vou checar agora, que eu posso ter passado batida aqui. Deixa eu dar uma olhada, viu? Eu posso ter... Boa observação sua, mas eu posso não ter observado. Eu preciso olhar aqui se... Vista de mesa, presidente, para... Vamos fazer eu sugeri isso. Melhor do que perder tempo aqui agora. Quero dar uma olhada depois olha, Luiz. Então... Ela aduz. Não precisa de vista de mesa, não. Veja bem que lá no último relatório da DJ, ela diz o seguinte: requer o conhecimento da natureza indenizatória das verbas recebidas por meio do precatório e alternativamente, a isenção dos juros. Ela trata da matéria, sim. Ela trata da matéria. Tá, então é o seguinte, eu vou pedir vista de mesa só para verificar certinho o que a gente vai fazer em relação a esse processo, tá? Se a gente simplesmente retira de pauta e depois por despacho sobre esta, ou se faz uma resolução... Agora eu vou explicar porque eu estou vendo aqui também, que acho que vocês não leram o recurso todo, mas eu vou dizer aqui porque eu não apreciei essa matéria, sabe? Eu conheci, mas porque, veja bem, o litígio a preço, ele fiz ao indeferimento do pedido de restituição em virtude de não observância do regulamento previsto na Instituição Normativa, 900/2008. Assim, eu não apreciei as demais questões aduzidas no recurso voluntário. Está lá embaixo isso, certo? Por quê? Porque
porque a observação do Gregório foi oportuna, mas agora, depois que ele falou, eu me lembrei, porque eu não atuei nesse aspecto, porque eu não cheguei a apreciar essa matéria. Essa matéria, vocês devem ter percebido que ela é um pedido alternativo, tá? Um pedido alternativo. O pedido principal é que seja reconhecido o procedimento de restituição da forma como ela fez. E isso eu não reconheci. Como eu não reconheci, o que ela pediu depois, para mim, não interessa mais. É por isso que eu não fiz eu não analisei essa questão. É por isso que talvez seja interessante eu prosseguir aqui a apreciação do voto, que isso aí vai ficar bem claro o que eu estou dizendo. Eu entendi, eu até vi, e até pelo seu relatório fica claro que a DRJ, o fundamento da decisão da DRJ seria uma espécie de inadequação da via eleita, né? Ela apresentou pedido de restituição. Exatamente, inadequação da via eleita, perfeito. Ela apresentou pedido de restituição quando, na verdade, deveria fazer a retificação da declaração dela. Eu já até ia pedir visto do processo para poder justamente ver essa matéria. Mas o fato é que a orientação do STF para sobrestar os processos, ele não entra nesse mérito se o pedido é principal, se o pedido é subsidiário. Ele fala que, tratando-se da matéria, se sobresta o processo. E como foi deduzido em sede de impugnação e reiterado em sede de recurso voluntário, eu entendo que isso é o caso de sobrestar. Eu vou divergir desse ponto. Viu, Luiz? Eu acho uma vista de mesa, então, para evitar de você ler todo o processo e acabar... Mas o Gregório já foi bastante competente aí em identificar exatamente assim, na adequação da via eleita. Eu me ative apenas a esse aspecto. Se eu tivesse superado, aí sim eu ia analisar as demais argumentações recursais. Aí quando eu chegasse nessa, com certeza eu teria, aí nesse momento é que eu iria deixar de apreciar. Mas como está prejudicado, no meu entendimento, que a forma como ela procedeu já resolve o processo, para mim o que ela argumentou depois não interessa mais, tá certo? Porque isso aí, se incidir o juro, se não incidir, isso é uma outra discussão. Eu vou divergir do Gregório nesse ponto, porque eu entendo que a gente vai subrestar, mas quando eu for analisar o processo, eu vou parar o processo no mesmo ponto, porque eu não vou analisar as demais questões, a não ser que essa questão seja superada, assim, que se entenda que a forma como ela procedeu à restituição seria adequada, né? Veja, Luiz, esse teu voto, vamos supor que teu voto seja mantido, ele está sujeito a ser reformado num recurso especial aqui dentro do CARF, né? E vamos supor que ele seja reformado e a Câmara Superior entenda que a via eleita está correta. Aí a Câmara Superior vai devolver o processo para a gente julgar as demais matérias, entendeu? Aí isso Então, mas a ideia justamente é o que o Gregório falou, a ideia consta nas alegações recursais a discussão quanto ao IR sobre juros e consta na impugnação para sobrestar para justamente evitar isso, a gente ficar julgando um processo que o STF falou que era para sobrestar, né? Então, não tem problema, pode ser. Se bem que essa matéria já foi julgada no STF, né? Ela foi julgada recentemente no STF, né? Mas não transitou em julgado ainda, né? Não finalizou, né? Eu acho que sim. Bem, já foi decidido isso. E recentemente, por sinal, viu? Recentemente. Acho que foi julgado em março. Tá. Não, beleza, então. Vista de mesa, então, do item 258. Mas, para mim, tudo bem. Se você entende assim... Eu, no meu entendimento, não precisaria. Mas se você entende que é para sobrestar, eu não vou me opor. Agora, essa matéria já foi decidida pelo STF. Eu vou só vir aqui. Foi resolvida agora em março. O entendimento não é meu, viu, Luiz? O entendimento... Não, eu estou só expondo... Eu não estou assim... Eu estou só expondo meu ponto de vista, mas deixando bem claro que eu me submeto a qualquer decisão administrativa que você for tomar, assim, inclusive sobrestamento. Para mim não tem problema nenhum. Entendeu? Tá certo, então. Eu deixei com vista de mesa, vou verificar o que fazer em relação a esse processo e a gente retoma ele amanhã, tá bom? Mas provavelmente vai ser ou retirado de pauta, alguma coisa assim, para sobrestar. Colegas, esse foi o item 258, vamos agora para o item 259 da pauta,
da contribuinte Maria Miriam Martins Cury. Só um detalhe, presidente, ele foi julgado no dia 12 de maio, no âmbito do RE 855.091, repercussão geral de reconhecida, tema 808. Tá? Já é matéria pacificada no STF. Inclusive, já é matéria pacificada no STF, já está resolvido lá, viu? Tá certo, então. Mas eu estou trazendo isso só como elemento para conhecimento, para seu conhecimento, né? Que já foi resolvido no STF, no RE. Na verdade, veja, o STF mandou para o CARF um ofício do STF determinando o sobrestamento dos processos. E o CARF determinou aos conselheiros o sobrestamento. Eu não posso passar por cima disso tudo, mesmo que tenha lá um julgamento no STF, eu preciso que tenha, a turma precisa estar respaldada, né, em algum pronunciamento. Em resumo, a gente deve sobrestar para esperar que o CARF autorize que a gente julgue, não é isso? Tem que... Porque a tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: não incide imposto de renda sobre o juro de mora devido pelo atraso do pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 12 de março de 2021. Tá certo. Bem, colegas, então vamos seguir adiante. O item 2... Tudo bem, eu vou guardar ele aqui, depois, o que você decidir, para mim tá tranquilo, eu vou aplicar aqui. Tá, o item 258, vista de mesa. 259, obrigado, Gregório, por alertar sobre esse detalhe. Item 259, da contribuinte Maria Miriam Martins. Deixa eu olhar o horário, 3h42, acho que dá tempo, né, a gente fazer isso aqui, né? Item 259, da contribuinte Maria Miriam Martins Cury. Também de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. Presidente. Oi, pois não. O 259 foi o pedido de vista de mesa, não? Sim, 259 é esse que a gente estava fazendo agora. Para aí, calma. Pois é. Não, foi discutido, mas não foi pedido a vista, não. Quando foi pedir a vista, aí o Luiz fez a argumentação que o Gregório contrapôs ali. Gente, foi comentado, mas não foi pedido. Foi sugerido, mas não foi pedido a vista, não. Isso, perfeito. O Luiz Hermano Colferai, ele foi julgado, né? Sim. Foi o 258, ele foi julgado. Tá certo, obrigado por você alertar. O 259 é esse que eu acabei de falar agora, da Maria Miriam. Isso, Fábio Mar. Gente, olha só, eu devo estar com algum problema de memória. Eu fui no item de cima e coloquei lá vista de mesa. E apaguei a decisão e deixei só vista de mesa. E aí fui para o 259 e aí li Maria Miriam Martins Cury. Aí mas peraí, a gente já não julgou um processo com esse nome? Aí eu entrei em localizar na ata aqui e fui procurar um outro processo com Maria Miriam Martins agora, enquanto vocês estavam falando. Mas, na verdade, é que a gente já tinha lido o nome Maria Miriam Martins, porque é o que a gente está fazendo, né? Gente do céu, preciso com urgência de tomar algum remédio para a memória. Mas isso não, Dênia, acho que a gente está cansado, vai chegando hoje, que é quinta-feira, vai ficar todo mundo cansado. Esse trabalho nosso, gente, não sei por isso que eu tomo café bastante, eu gosto de café e ajuda a manter a concentração. Esse é um trabalho que exige muito esforço mental de concentração, né? Se para mim aqui é difícil, para vocês talvez seja até mais, porque eu ainda estou tendo que fazer as operações aqui. Vocês têm que ficar prestando atenção só, e é muito esforço, né? Então, e isso cansa a mente, o cérebro, né? Então, acho que é isso. Então, espero que seja isso, Renata. Não, com certeza é bastante cansativo. Tá, mas é isso mesmo, gente. O item 258... obrigado, Fábio Mar, por avisar. O item 258 do Luiz Hermano Colferai foi julgado, tá? E foi negado o provimento ao recurso. Esse é o último item desse bloquinho de processo do Luiz, é o 259, da contribuinte Maria Miriam Martins Cury. O Gregório alertou
que há nas alegações recursais a alegação quanto à incidência de IR sobre juros moratórios, e também há essa alegação na impugnação, então está saindo com vista de mesa para eu verificar o que fazer em relação a esse processo, porque há uma orientação do CARF para que matérias como essa sejam sobrestadas. Tá? E é preciso saber se o CARF já tem alguma informação por conta do julgamento do STF que já ocorreu, né? Perfeito. Colegas, temos 15 minutos. Rafael, agora seria 2 itens de sua relatoria, podemos fazer? Tranquilo? Serão, meu presidente, dá tempo, sim. Vamos lá. Colegas, agora vamos para o item 260 da pauta, do contribuinte Marco Henrique Canrage. Marco Henrique Canrage, item 260, de relatoria do conselheiro Rafael. Pode iniciar a leitura. Na verdade, colegas, são 2 itens do mesmo contribuinte, os itens 260 e 261. Você vai seguir na ordem, né? Só muda o ano calendário. A decisão é a mesma para os 2, né? Justificativa é a mesma. Então, tá. 2 itens do contribuinte Marco Henrique Canrage, de relatoria do Rafael, itens 260 e 261. Pode iniciar, então, pelo 260, Rafael. Por transcrever a situação fática discutida nos autos, eu integro o relatório do acordo 0346523 da 6ª turma da RJ de Brasília, folhas 19 e 22. Contra o contribuinte acima identificado, foi emitido por auditor fiscal da Delegacia da Receita Federal em Vitória notificação de lançamento referente ao imposto de renda pessoal física, exercício 2008, ano calendário 2007, resultando do saldo inexistente de imposto, conforme demonstrativo de apuração do imposto devido, folha 7. O contribuinte foi cientificado no lançamento em 22 de junho de 2010, conforme aviso de recebimento, folha 10. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, foi efetuado o lançamento de ofício, tendo em vista que foi apurada a seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Valor glosado, R$ 2.700. Daí traz o enquadramento legal. A retenção do imposto de renda na fonte refere-se a rendimentos recebidos em virtude de ação judicial. Atendeu o termo de intimação fiscal e que é acolhida a presente impugnação, é o relatório. Por unanimidade, julgou improcedente a impugnação conforme a emenda que eu retranscrevi aqui. Intimado em 3 de abril de 2012, a AR de folha 26, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 27 a 31, em 20 de abril de 2012, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Assim dele eu conheço. Como destacado no relatório acima, o lançamento tributário foi decorrente de rendimentos provenientes de acordo judicial, e que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte é da fonte pagadora. Embora juntado nos autos ao acordo judicial, em acordo recorrido, restou entendimento pela aplicabilidade do parecer normativo número 01, de 24 de nove de 2002. A responsabilidade pelo imposto de renda retido na fonte é da fonte pagadora até a data da entrega da declaração de ajuste anual. Ainda, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda seria do contribuinte, hora recorrente, assim como teria o mesmo informado rendimento líquido inferior ao valor que efetivamente deveria ter sido declarado, nos termos da legislação aplicável. Aí eu trago a legislação. Todavia, em análise aos fatos e à ata de audiência, folha 17 e 18, na qual registrou o acordo e a origem da invasão ao lançamento tributário, tem-se as cláusulas 4 e 5. Só será levantada a penhora dos bens feitas às folhas 68 e 70 após o integral cumprimento do acordo e integral quitação, a cargo exclusivo da reclamada, das contribuições previdenciárias e fiscais. É de inteira responsabilidade da reclamada o recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, sem nenhum ônus ao reclamante. Aqui, pense que o acordo fez coisa julgada entre as partes, tendo sua alteração somente por remédio legal e não pelo arbítrio da situação diversa, ainda que em relação a terceiro, fazenda, na qual, inclusive, altera o cumprimento da obrigação firmada em juízo. E, neste caso, destaca a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, e o Decreto-Lei número 4657, de 42. Por fim, aplica-se ao Código
Processo Civil, né, aqui a redação já do Código de 2015, do artigo 502, sobre a coisa julgada. Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa no que fundamentou o lançamento tributário. Faço exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa do imposto de renda retido na fonte. É como eu voto, presidente. Rafael, deixa eu entender aqui. Ele trouxe um valor, que pelo que você narrou aí, eu entendi que ele recebeu o valor líquido, porque o recolhimento seria por conta da pessoa jurídica, não é isso? Isso. E ele trouxe o valor líquido e deduziu desse valor líquido o que a empresa teria que pagar? Não, ele não deduziu, ele usou para pedir a compensação, né? Na verdade, aqui, porque houve a retenção no acordo trabalhista, a parte trabalhista teria que ter feito o pagamento, né? Perdão, a empregadora. Sim, mas tudo bem, mas quando ele recebeu, ele recebeu o valor cheio e líquido. Líquido. Ele já recebeu sem a dedução, sem Perdão, entendi. Pelo que foi apresentado, ele teria recebido o valor do acordo. As verbas, a tributação incidente ficaria a cargo da pessoa jurídica. Então como é que ele vai deduzir? O acréscimo patrimonial dele foi apenas o valor líquido. Ele já recebeu, digamos assim, sem tributação o valor. Sem tributação. Para ele trazer o imposto de renda também, mesmo sendo a carga da fonte pagadora, ele teria que trazer o valor cheio com aquele... Entendi, Luiz. Entendi. Entendeu? Se ele trouxe o valor líquido, ele tá se beneficiando duas vezes. Ele tá querendo ter um acréscimo do tributo que não foi descontado dele. Exatamente, que ele recebeu líquido, o valor por conta Agora, pode falar, Francisco. Esse acordo aí, o juiz não incluiu o imposto de renda, né? Foi só contribuições, né? E o alto é do imposto de renda, né? No acordo ele não especifica a natureza do imposto de renda, ele não fala isso, né? Ele fala que contribuições fiscais e previdenciárias. Na verdade, aqui é um erro de redação, vou falar, né? Porque, no meu ponto de vista aqui, ele quis dizer que seria as contribuições previdenciárias, que é o INSS sobre as verbas, e o imposto de renda, né? Está sem microfone, Luiz. Tem outro viés aí que precisa ser apreciado, é do enunciado de súmula, que trata das contribuições previdenciárias. E diz que quando as verbas do acordo não são discriminadas, ou seja, que é tributável e o que não as contribuições previdenciárias incidem sobre todo. Eu já usei esse argumento, mutatis mutandis, para o imposto de renda, certo? Só que era uma situação que era o contrário, era uma situação que beneficiava o contribuinte. Mas que se ele não trouxe, as verbas incidem sobre tudo. Mas esse talvez não seja nem a questão mais relevante que eu enxergo, é a questão do quanto ele recebeu efetivamente, sabe? E quando ele recebe um acordo líquido, o que foi descontado pela empresa é onde está a empresa, ele não pode deduzir aqui. Não, já Luiz, foi deduzido dele lá. Luiz, você tem razão, eu fiz a interpretação equivocada aqui. Na verdade, conforme o acordo judicial, a fonte pagadora deve o valor líquido de R$50 mil, dividido em 25 parcelas de R$2 mil, e é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, sem ônus ao impugnante. De fato, Luiz, você corrigiu aqui a interpretação que eu fiz errada. Então, a glosa está... A glosa deve ser mantida. Deve ser mantida. Ele não poderia se beneficiar. Ele está querendo se beneficiar de um... Tá certo. Ô, presidente, põe em vista de mesa, só para eu corrigir toda a redação, e aí a gente ou volta no intervalo ou amanhã. Não, eu acho que tá bem claro, né? No caso, os dois é a mesma situação. Você vai negar provimento, então? Eu vou corrigir. O Luiz a DRJ diz exatamente isso que vocês estão falando. Né? Ele recebeu o valor líquido,
Valor líquido. E aí ele declarou o valor líquido e aquele valor que seria de imposto, que é de responsabilidade da fonte pagadora, ele está deduzindo no valor líquido. E não caberia deduzir, até porque ele recebeu líquido. Tá? Ele estaria deduzindo duas vezes, na verdade, né? Não dá. Uma dupla dedução. Isso é bastante comum, esse tipo de evento. Se a gente não prestar atenção, o contribuinte, esse tipo de glosa é bastante, esse tipo de infração é bastante comum. Tá, e nesse caso, então, Rafael, você vai mudar o voto? Vou mudar meu voto para negar provimento ao recurso voluntário. Então, tá. E manter a decisão em primeira instância, né? Isso. Eu acho que então dá para finalizar agora, né? Tá muito claro aqui, muito claro. Não vejo dúvidas, assim, sabe? Tá muito claro aqui. Tô com a decisão da RJ aberta, é bem isso. Então, tá. Então, colegas, para o item 260 da pauta, e é a mesma decisão para os dois, só muda o ano calendário. Só muda o ano calendário. Só muda o ano calendário. Colegas, para os itens 260 da pauta e 261, o conselheiro relator alterou o voto e está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, né? Alguém mais gostaria de comentar o voto ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, aí ficou tranquilo, é isso mesmo. E aqui não tem dúvida mesmo, colegas. Não é... Ele não arcou com esse imposto, não tem porquê, né? Então, para os itens, então, colegas, 260 e 261 da pauta, 260 e 261, ambos do contribuinte Marco Henrique Camrage, Marco Henrique Camrage, entre 260 e 261, ficará assim o resultado para ambos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Rafael? Assim, né? Já estou corrigindo, já. Perfeito. Obrigado, Luiz. Perfeito. Isso, colegas, é o que eu chamo de trabalhar em equipe, né? Nós temos que ser uma equipe aqui, né? Trabalhar em equipe. Então, tá. Então, acho que agora, deixa eu ver, falta 3 minutinhos. Tá menos de 3 minutinhos para as 16 horas. Vamos fazer um intervalo, então. A gente retoma daí às 16h15, pode ser? Às 16h15 a gente retoma. Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.